bem? Eu sou a Lisa Torrano, apresentadora aqui do canal Fogo Ancestral. Todas as semanas nós trazemos receitas deliciosas e contamos um pouquinho da história delas para vocês. A receita dessa semana vai ser de hambúrguer. Mas espera aí, não é um hambúrguer normal, não. Eu vou te ensinar um hambúrguer ancestral. O que isso quer dizer? Bom, eu explorei, como todas as receitas, eu faço muita pesquisa e descobri a origem do hambúrguer, né? Então eu vou tentar reproduzir aqui hoje o mais fielmente possível como seriam um dos primeiros hambúrgueres feitos na história. E já vai uma dica aqui, não foi nos Estados Unidos. Bom, galera, antes de tudo, eu peço, por favor, para você seguir o nosso canal, curtir aqui nosso vídeo e, se possível, deixa um comentário aqui embaixo, porque é assim que o YouTube ele vê o valor no nosso vídeo, né? Ele começa a distribuir o nosso vídeo para mais pessoas. Então, se você puder fazer esses 3 passinhos, seguir o nosso canal, dar uma curtida aqui no vídeo e deixar um comentário aqui embaixo, falar, nossa, adorei a receita, ou então, me dá uma dica para fazer tal coisa, ou então sugerindo um novo vídeo, eu agradeço bastante, porque é assim que o YouTube vai começar a distribuir o nosso vídeo para mais pessoas. Bom, para começo de conversa, vamos falar sobre essa história desse hambúrguer, né? Da onde surgiu o hambúrguer. Muitas pessoas relacionam o surgimento do hambúrguer com os Estados Unidos, porque obviamente foi o país que popularizou esse tipo de comida. Bom, sobre o hambúrguer, a gente pode encarar de diversas formas essa origem, tá? Dizem que se há 13 mil anos foi quando mais ou menos a idade do surgimento do pão, então podemos dizer que há 13 mil anos existe hambúrguer. Por quê? Bom, era muito tradicional, você, quando matava um animal, você tinha que consumir ele inteiro, não tinha geladeira, né? Então você pegava essa carne dele, cortava, misturava com alguns temperos que ajudavam a conservar essa carne. Então, no final das contas, você pode supor que as pessoas faziam ali as bolinhas, né, de hambúrguer, botavam no meio do pão e comiam, mas isso são somente suposições. Quando que a gente vai ter, de fato, um vestígio histórico do surgimento do hambúrguer, tá? No século XII, a gente tinha ali um grande império mongol, né, com o Gengis Khan, que era muito famoso aí na história, enfim. Não foi exatamente ele, mas eles tinham lá um costume de consumir carnes de cavalo, de camelo, que é o que tinha disponível ali na região deles, da atual Mongólia e antiga Tartária, né? Então o que eles faziam? Para consumir essas carnes que são mais duras, eles costumavam cortá-las bem pequenininho e colocar no meio dos pães que eles tinham por lá e consumir isso dessa maneira, tá? Todas misturadas com vários temperos para conservar, mais ou menos o que a gente tem aí de ideia, que a gente estava falando lá nos tempos mais remotos ainda, como acontecia. Pelo tamanho desse império mongol, que na verdade foi um dos maiores impérios que a gente teve até hoje, levou-se essa tradição dessa carne, né, picadinha, com o pão, para outros lugares que eles foram conquistando, ou lugares que sabiam um pouco da cultura deles. Para você ter noção, o nome original da Mongólia, né, não original, mas o que era um nome anterior ao que é hoje Mongólia. Ele era Tartária. Te lembra alguma coisa esse nome Tartária? Bom, podemos dizer que lembra a steak tartar, que quando chegou na França, na Alemanha, enfim, ele veio com esse nome da região onde ele foi feito, na verdade. Então, daí se originou o nome Tartar, de Tartária, que era do povo lá, dos mongóis, do Gengis Khan, daquele povo lá. Dessa maneira, então, a gente tem aí o bife tártaro, né, que era um bife que tinha esse nome, pois veio da região da Tartária. E começou a se espalhar pela Europa, inclusive nas versões onde ele era cozido, né? Assado, cozido, frito, enfim, das versões que a gente tem mais acesso hoje em dia. Agora, na versão americana, do que a gente conhece, né? Em 1921, surgiu uma rede, a primeira rede de restaurantes, né, que serviam hambúrgueres, se chamava White Castle. Bom, essa rede ela fazia um hambúrguer lá meio esquisito, que ficava no vapor, ele era cozido no vapor e tinha cebola no meio dele, enfim, era a moda deles lá. E principalmente ele se popularizou muito porque era uma comida barata.
E um pouco mais pra frente, ali em 1937, os irmãos, peraí que eu anotei aqui pra não esquecer, os irmãos Richard e Maurice McDonald's abriram a sua primeira lanchonete, né? O modelo deles era uma lanchonete onde você tinha um drive-in, então ficava lá a casinha onde eram feitos os hambúrgueres, o pessoal ia com os carros e ficava reunido, mais ou menos como a galera faz no posto aqui no Brasil, né? Eles faziam um McDonald's lá no início, lá em 1937 nos Estados Unidos. E aí depois de um tempo isso começou a ser mal visto, porque obviamente gerava muita bagunça e era comida barata, então ia uma galera que não era tão legal assim. E eles decidiram tirar as garçonetes, eles tinham umas garçonetes que ficavam andando de patins, e colocaram um restaurante normal. Você chegava com o seu carro, mas só que você parava o carro lá de fora, entrava, sentava e comia, como a gente conhece hoje em dia. Um tempinho depois disso, em 1948, eles descobriram um cara lá que fazia máquinas de sorvete, e desse cara veio tanto o investimento quanto a ideia de internacionalizar a marca, né? E aí o resto é história. A gente já conhece o McDonald's como o maior vendedor de hambúrgueres, não que eles sejam necessariamente bons, né? Mas eles são os maiores do mundo até hoje, e eles se construíram nessa história. Mas lembrando, a origem não é americana. O mais próximo de registro histórico que a gente vai ter é que a origem é da Tartária ou dos mongóis, como a gente conhece aquela região hoje em dia. Então vamos agradecer toda a Gengis Khan por ter inventado o hambúrguer. Então, agora chega de história, chega de enrolação e vamos partir para essa receita. Você vai ver que é super simples, é só fazer do jeito que eu ensino, né? Para dar tudo certinho, mas vai ficar delicioso. Confere só. Bom, pessoal, vamos para os ingredientes. Esses ingredientes eu vou passar para você fazer 2 hambúrgueres, tá? Se for fazer só um, diminui. Se for fazer mais, multiplica. Bom, nós vamos precisar de 500 gramas de fraldinha, tá? Existem outras carnes que você pode utilizar, existe uma infinidade de carnes, mas para essa primeira receita que a gente vai fazer, eu vou pegar a mais fácil delas, porque não tem como errar com a fraldinha. Atenção, você tem que pegar a fraldinha com a gordura, tá? Então quando você for comprar, não joga fora essa gordura, porque a gente vai utilizar essa gordura na fraldinha. Então tem que ter pelo menos 500 gramas de fraldinha com esse pedacinho de gordura. Queijo, mussarela, porque a gente vai fazer um bacon cheeseburger. Bacons, daqueles que já vem cortadinho, mais fininho, né? Se você não tiver uma máquina de corte aí na sua casa. Faca, cutelo, se não tiver cutelo não tem problema, dá para fazer a receita inteira com a faca, mas se tiver um cutelo, melhor. Uma formazinha de hambúrguer, que também não é extremamente necessária, é só que eu gosto de fazer porque ele fica mais bonitinho, fica no formatinho, né? Sal e pimenta do reino. Gente, e só. E um pão, né, no formato de hambúrguer para você fazer essa receita. Eu estou fazendo, lembra aquele pão que a gente fez no vídeo anterior? Pão de minuto? Eu estou fazendo uma versão dele onde eu coloquei alho frito no meio da massa. Então eu vou acabar utilizando esse pão. O nosso principal ingrediente, claro, que é a carne. A gente escolheu a fraldinha porque ela é uma carne que tem bastante gordura entremeada e ela também sempre vem aí com um pedaço de gordura que a gente vai utilizar na carne. Como assim utilizar? Como nós vamos fazer esse hambúrguer da forma mais rústica possível, a gente vai cortar ele primeiro um pouco na faca e depois acabar de cortar ele com um cutelo bem afiado, nós vamos precisar aí de 20% total dessa carne em gorduras, tá? E a fraldinha, ela é bem ideal, porque ela já é uma carne bem macia e para esse tipo de hambúrguer fica deliciosa. Eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou trazer para vocês as diversas opções de carne que a gente pode fazer para o blend. Por exemplo, você quer fazer um hambúrguer mais baratinho? Dá para usar uma acém, dá para usar uma alcatra, dá para usar um patinho, dá para usar a mistura deles, como por exemplo costela bovina, dá para colocar, picanha dá para colocar, mas aí já não é mais baratinho, né? Ou dá para, por exemplo, a gente usar gordura só da picanha misturado com outra carne um pouco menos nobre para ter aquele sabor especial. Mas isso fica para outro vídeo. Vamos focar aqui hoje no da fraldinha, que é bem simples de fazer e não tem como muito dar errado, tá? Bom, primeira dica,
Essa fraldinha ela tem que estar gelada, tá? O máximo gelado possível, não congelado, claro. Mas tirou da geladeira, você vai começar a fazer essa receita. Por quê? Nós vamos pegar a parte da carne e a parte da gordura. Principalmente a gordura, a gente vai cortar ela bem pequenininho. E é ela que vai emulsionar o resto da carne. Isso quer dizer que ela vai espalhar o sabor e vai fazer com que o hambúrguer não fique caindo, não fique quebrando. Então na hora de misturar, ela tem que estar gelada para que a gente consiga fazer isso. E pelo amor de Deus, não precisa pôr ovo, não precisa pôr farinha, não sei. O pessoal põe várias coisas no meio do hambúrguer que não precisa. Para fazer esse hambúrguer que eu vou te mostrar, é só a carne mesmo. Quantidade de carne e 20% dessa quantidade de carne em gordura, se possível da própria carne, ou se for uma carne mais magrinha, você vai pegar lá uma alcatra, por exemplo, e tirar a gordura de uma outra peça de carne, uma picanha, própria fraldinha, enfim, aí fica a sua escolha. Eu vou mostrar para vocês os passos que a gente vai seguir. Primeira coisa de todas, a gente vai fazer um bacon cheeseburger. Então eu vou pegar minha frigideira, já vou fritar esses bacons, deixar eles reservados de um lado. Na hora que eu for fritar o meu hambúrguer, eu vou fritar na gordura do bacon, que vai dar um saborzinho extra aí. Vamos fritar esse bacon rapidinho e depois a gente já começa a fazer a carne. Bom pessoal, como eu disse, a carne é a parte mais importante. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre a fraldinha é que tem algumas partes dela, como por exemplo essa daqui, que a gente tem que tirar, tá? Isso aqui é chamado de espelho. Não é a gordura é essa outra parte aqui mais grossa, tá? Mas essa parte do espelho a gente tem que tirar porque ela acaba fica fazendo com que a fraldinha fique mais dura, tá? Isso tanto para fazer na sua churrasqueira ou na sua frigideira, quanto para fazer nessa receita aqui de hambúrguer. Então a gente vai tirar esse espelho aqui como primeira coisa. Bom, gente, é isso aí. Vamos pegar primeiro a gordura? Então essa gordura a gente primeiro pode começar. Se você tiver a faca, vai continuar o processo inteiro. Mas como a gente tem cutelo, a gente vai começar na faca. Então corta o menor possível. E agora é a hora. Agora é a hora da barulheira. Então vocês vão... Nesse momento ninguém pode estar fazendo nada em casa porque vai fazer um barulho sim. Então com o cutelo, se você não tiver o cutelo, você continua picando com a faca. Vai demorar um pouquinho mais, é mais chatinho, mas se tiver o cutelo, é só mandar brasa. Tem que estar bem afiado, tá? E você tem que cortar, passar aí cortando o máximo possível. Então vamos lá? Então, gente, eu já cheguei na consistência que eu gosto, tá? Dessa gordura. Então você vê que ela tá bem desmanchando, tá bem pequenininha. Agora a gente vai fazer a carne. Eu particularmente eu gosto da carne um pouco mais inteirinha, mas aí você escolhe o que você quiser, tá? Então agora a fraldinha. Uma dica especialmente da fraldinha é que a fibra dela é muito fácil de você ver para onde ela tá indo. Então sempre tenta cortar quanto a fibra, porque isso já vai adiantar o seu trabalho bastante. Então vamos lá! Bom, gente, mais ou menos aí depois de uns 3 minutinhos batendo essa carne, eu cheguei nessa consistência aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela tá bem pequenininha, porém ela ainda mantém um pouquinho das fibras, né?
Olha só, essa aqui já dá pra ver melhor. Então ela não tá completamente moída, como a gente vê aquelas carnes, e ela mantém um pouco da sua fibra. Esse é o ponto que eu gosto, tá? Você pode com certeza fazer isso do jeito que você gosta. Agora eu vou pegar a minha gordura, a minha carne e vou misturá-las. Parecendo um bolo, né? Mas é isso mesmo, tem que misturar bastante a gordura para ela conseguir fazer a liga no hambúrguer. Aí você não precisa usar nada mais, nem ovo, nem nada, que o pessoal acaba usando de vez em quando. Bom, misturou, a gente separa em 2 montinhos. Pega esse hambúrguer, vai amassar ele um pouquinho, só para dar mais essa liga. Uma vez que ele foi, a gente pega a forminha, ou você pode fazer a forma na própria mão. Primeiro você faz assim, depois dá uma apertadinha, acerta as laterais, ou você pode utilizar a forminha. Esse hambúrguer que eu fiz, ele tá bem grande, tá? Ele tá mais ou menos aí com 250 gramas, que é o máximo que um hambúrguer desse tipo, né? Fica bom. Bom, passou pela nossa forminha, tá aí o hambúrguer bonitinho, parece até um steak tartar, né? E agora ele vai para a geladeira por pelo menos 10 minutinhos, só para essa gordura realmente fixar tudo bonitinho nele, e depois é só fritar. Bom, gente, com relação à quantidade de bacon ou de queijo, vocês decidem aí. Eu costumo colocar 2 fatias de mussarela para cada hambúrguer, tá? Você pode colocar mais, pode colocar menos, pode não colocar, aí é por sua escolha. Bacon também, 2 fatiazinhas daquelas que já vêm cortadas por hambúrguer. Agora vem uma dica que é uma das dicas mais importantes. Não importa o pão que você vai utilizar, antes de colocar o hambúrguer em cima dele, você tem que selar esse pão. E como é que funciona isso? Eu vou mostrar, mas basicamente você pega uma frigideira, coloca a manteiga no fundo dela, coloca uma temperatura mediana, corta o pão e com as partes de dentro do pão você vai dourar eles por aproximadamente aí uns 30 segundos. Tem que dar uma olhada para não queimar também, porque pode acontecer. Mas é só você colocar, joga a manteiga na própria frigideira, não precisa passar no pão. Você vai botar esse pão lá e vai esperar ele ficar douradinho, tá? Porque o que acontece? Estando selado, ele impede que os líquidos que porventura ainda estejam no hambúrguer entrem dentro do pão e fica aquele pão molhado e horrível, tá? Você selando, ele já corta isso. Lógico que um hambúrguer bem selado também faz toda a diferença, mas principalmente fazendo esse processo com o pão também você já elimina esse problema de uma vez por todas. Gente, o segredo aqui é que a frigideira tem que estar, não precisa estar absurdamente quente, mas ela tem que estar quente, tá? Numa temperatura média, deixa ela esquentar aí por pelo menos uns 3 minutos. E agora a gente vai colocar os nossos hambúrgueres. Você tem que deixar esse hambúrguer até que ele faça uma crostinha aqui embaixo, para que ele não grude, tá? Ele vai grudar, mas aí depois quando ele fizer essa crostinha, ele já solta. A gordura que a gente tá aqui é um pouquinho de azeite que a gente tinha colocado para fazer o bacon e a própria gordura do bacon. Então agora é só colocar. Nós vamos deixar, como esses hambúrgueres eles são muito altos, eles vão ficar aí mais ou menos uns 3 minutos de cada lado, tá? A gente só vai tampar na hora que a gente colocar o queijo. Bom, já se passaram 3 minutos desse lado, então a gente vai virar os hambúrgueres agora. Ele já tá bem douradinho desse lado. O próximo passo agora é já botar o sal e a pimenta, né? Lembra que isso aqui sempre é uma mistura de sal fino e pimenta do reino. A gente coloca mais ou menos para cada 100 gramas de sal, 20 gramas de pimenta do reino. Já vamos botar o queijo.
bacons por cima. E agora sim a gente vai tampar um pouquinho para esse queijo derreter. Mas são mais 3 minutinhos e já tá pronto. Bom, gente, vocês viram, foram 3 minutos de um lado, 3 minutos de outro e ela saiu ponto mal. Esse é o ponto que eu gosto de comer hambúrguer. Agora, se você gostar de comer um hambúrguer mais passado, pode deixar aí 4 minutos de cada lado no fogo médio, tá? Não pode ser alto, porque senão queima o seu hambúrguer, que dá certinho. Agora, eu tenho que me despedir de vocês, né? Lanchinho pronto, agora eu vou jantar, porque eu tô morrendo de fome. E nessa sexta-feira eu vou lançar mais um vídeo. Vai ser um vídeo de uma massa de pizza napolitana para você preparar aí na sua casa. Então já faz sua inscrição aqui no canal caso não tenha feito, curte o nosso vídeo e sexta-feira estamos juntos de novo. Até mais!